Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Nono ano, professor Sidney, passando mais uma aula de história para vocês. Dando continuidade então em nossa matéria, nós estávamos abordando o tema do velhinho, o tema da República Nova, o tema do Getúlio Vargas, capítulo 6, né? Brasil, República Nova. Então a gente tinha parado lá na página 24 e dando continuidade então a essa aula, nós vamos abordar o tema ainda em relação ao Estado Novo, agora uma forma mais que ele encontrou de se tornar uma pessoa como se fosse validada, né? Porque criou uma Constituição, enfim, agora eu vou ter mais autonomia. Lembra quando eu falei que as ferramentas de comunicação eram bem poucas, né? Ou o jornal ou o rádio, né? Não tínhamos acesso a outras coisas, então a televisão só vai ser divulgada a partir de 1960, então até lá ainda era uma questão muito ausente no Brasil. O governo descobriu a importância do rádio, né? Um instrumento que a população mais carente tem acesso e tinha acesso naquela época. Então Getúlio Vargas vai criar um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, né, que mais tarde vai passar o nome chamado A Voz do Brasil. O novo aparelho despertava muita curiosidade e debates entre o público. Em geral, as publicações alimentavam a discussão sobre o papel do rádio na sociedade. E aqui dentro desse momento que era a Voz do Brasil, uma hora, né, hoje a gente conhece como as 7 horas até as 8 horas da noite, e alguns rádios elas jogam esse horário mais para frente, mas flexibilizaram agora. Uma vez era pontual, chegava às 7 horas da noite e todas as emissoras de rádio do Brasil deveriam se conectar com essa emissora que vem lá de Brasília. Então era uma forma de que a sociedade soubesse o que estava acontecendo com o governo federal naquele momento. Nós temos a Voz do Brasil que fala um pouquinho do presidente, no caso do presidente, da parte do Congresso, depois vai para a Câmara dos Deputados, depois ele vai falar um pouquinho também do Judiciário, enfim, ele fala um pouquinho de cada um. Hoje nós temos até a TV Senado, a TV Justiça, em todas elas mostrando ao vivo o que está acontecendo, né? Mas pouca gente se antena ficar na frente na televisão para assistir esses debates, esses questionamentos. O que ficou mais, assim, que deu mais audiência, né, foi quando houve aquele processo de impeachment da Dilma, que daí todo mundo ficou acompanhando ao vivo, enfim, a TV Senado, a TV Justiça, em todas elas transmitindo isso tudo. Enfim, o rádio foi uma forma de ele divulgar o governo dele, divulgar a propaganda do seu governo e sempre falando bem do seu governo. Em nenhum momento ele estaria falando mal. Então a população que estava léguas de distante daqueles centros políticos e econômicos ficava sabendo do governo de Getúlio Vargas. Então ele passava uma imagem de uma pessoa muito boa, muito caridosa, que ajudava muitas pessoas. O programa de rádio Hora do Brasil era transmitido diariamente com o intuito de relatar as ações do presidente em pró da nação. O programa foi apelidado de A Hora do Fala Sozinho, ou A Hora do Silêncio, pelos opositores de Getúlio Vargas. Então as pessoas desligavam, né? Claro que o opositor não queria saber de situação nenhuma de ficar sabendo o que ele fala do governo. Enfim, mas até a oposição deveria saber, porque assim ele pode lutar contra esse governo, ou quem quer que seja, até nos dias de hoje. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fundada em 1936, atuou como um importante meio de divulgação da política varguista. Sua programação era variada, apresentava radionovelas, programas de auditório, que lançaram cantores como Emilian Borba, programas esportivos e notícias como o de famoso repórter Estro. Muito famoso esse repórter aqui. Bom, ele entrevistava as pessoas, enfim, isso era muito divulgado. O que eu quero falar para vocês? Que o rádio de Getúlio Vargas ele vai ajudar muito na divulgação de coisas boas do governo. Getúlio Vargas, amigo das crianças, também passava essa imagem, né? Por quê? Porque Getúlio Vargas vai criar uma coisa extraordinária. Duas coisas, na verdade. E que hoje são o norte do nosso Brasil. É o Ministério do Trabalho e da Indústria e Comércio e o Ministério da Educação.
Esses dois ministérios nem sequer existiam no Brasil, né? As leis trabalhistas não existiam, os funcionários trabalhavam exaustivamente, crianças trabalhavam, pessoas se acidentavam em trabalho, eram mandadas para casa, ninguém era indenizado, ninguém tinha férias remuneradas, ninguém tinha um salário mínimo remunerado anualmente, como acontece hoje, embora esse salário não seja o ideal que nós queríamos, mas ele é reajustado anualmente, graças a uma ideia que Getúlio Vargas teve, criou o salário mínimo e que será reajustado anualmente conforme a inflação do país. Então, assim, e para a educação ele criou a abertura para as pessoas ir para a escola, para se tornarem pessoas, no caso, instruídas, né, educadas, enfim, isso aí valorizou muito sua imagem perante aquela classe mais humilde, perante a população mais humilde. Tá? A gente vai ver cenários que quando ele sai em 1945 e quando ele retorna em 50, a população aclamava ele demais, a população era muito, muito devota a Getúlio Vargas. Não existiu e não vai existir talvez tão cedo um presidente que seja tão aclamado pela população geral do Brasil. Tá? Ele foi muito bem, só que de uma forma mais ditatorial, né? Mandou soldados lutar na Segunda Guerra Mundial, enquanto que aqui havia uma ditadura praticamente desde 1930. Tá? Essa política de valorização do trabalho foi chamada de trabalhismo varguista. Ela atuou em duas direções: na concessão de benefícios aos trabalhadores, como constelação das leis trabalhistas, CLT. Então ali você tem, o livro que tem todas as regras que uma empresa tem que cumprir em relação aos seus trabalhadores, mas o trabalhador também tem suas deveres e obrigações em relação à empresa que ele está prestando serviço. Em 43, a criação do Ministério do Trabalho e a propaganda que valorizava o trabalhador e o trabalho. E ele, quando vai fazer seus discursos, ele não fala, meus amigos, satirizavam muito o José Sarney, né? Povo brasileiro, tinha um bigode desse tamanho, ainda tem, tá vivo, né? Tá gastando dinheiro do público, né? E Vargas vai trabalhar da seguinte forma: o trabalhador brasileiro, sempre essa início de conversa, o trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira, essa mudança de discurso que a política velha fazia, de que era caros amigos e não sei o quê, ele vai ser, as pessoas vão se identificar mais com ele como um trabalhador realmente, e é por isso que vai haver esse carisma muito grande. A outra coisa que vai jogar nós no cenário mundial em relação à industrialização é tornarmos possível nós derreter o nosso minério de ferro e transformar esse minério em chapas, placas e tudo isso. Tá? Vai criar a CSN. Mas a CSN, o que foi? A CSN foi um presente praticamente dos Estados Unidos para o Brasil, porque nós tivemos alianças com eles em relação à Segunda Guerra Mundial, e uma parte do Nordeste lá ele cedeu como base para os americanos, já tinha explicado isso, e ali vai render essa siderúrgica aí, CSN. Companhia Siderúrgica Nacional. Ela é brasileira, genuinamente brasileira. Depois ele criou a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era uma mineradora e é ainda uma mineradora, mas ela não é mais 100% brasileira, porque foi vendida no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Ela passou a não ser mais uma estatal e passou a ser uma empresa privada. Essa empresa privada que nos últimos tempos aí causou aquele impacto enorme lá em Mariana, né? E que na época a presidenta do Brasil, Dilma, sancionou uma lei que foi uma catástrofe natural. Não foi causada pelo ser humano, então não coube indenização a ninguém, porque o ser humano está sujeito a qualquer coisa. Pode cair um avião agora na minha cabeça aqui, tudo bem, é a empresa que vai ser responsável, mas se cair um meteorito aqui, não é culpa de ninguém. Então assim foi julgado que houve tremores lá em Mariana e aí rompeu a barragem. Foi negligência humana, ficou mais que comprovado, mas enfim, né? Diferente de Brumadinho. Brumadinho sim foi considerado não foi considerado uma catástrofe, foi erro, e aí cabe a indenização. E essa é a Vale do Rio Doce, né? É uma importante mineradora para o Brasil, que não só o ferro, mas cobre, níquel, chumbo, e que acabou sendo vendida por outras e comprada por outras empresas. Um pouco bom disso tudo é que você diminui a corrupção dentro de uma empresa quando você se torna ela pública, né? Você não tem mais um cabide de emprego, né? Quando você tem empresas estatais, que é o governo que mantém, ele coloca lá deputados, senadores, amigos dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos. E aí todo mundo vai trabalhar, entre aspas, né? Vai só receber um salário
e vai ser uma forma de você de tirar dinheiro para campanhas eleitorais. A prova disso foi quando na operação da Lava Jato descobriu um monte de maracutaia dentro da Petrobras, enfim, Odebrecht, Camargo Correia, entre outras empresas estavam envolvidas em escândalos bilionários, né? Então, a Petrobras passou ali para não ser vendida também, e possivelmente mais à frente, mas a empresa nossa, criada por Getúlio Vargas, vai ser uma empresa que dá muito lucro para o Brasil, tá? Administrada corretamente, nos moldes certinhos, ela dá muito lucro, né? Um exemplo, vamos só voltar aqui, vamos colocar um exemplo aqui. Itaipu Binacional, né? Até pouco tempo atrás, em governos anteriores, ninguém falava em sobra de dinheiro e o que fazia com o dinheiro, né? Hoje, a Petrobras, a Itaipu Binacional vai construir a segunda ponte da amizade junto com o governo federal, vai bancar um monte, tem um monte de outros projetos que eles vão ajudar. Parece que vão aumentar o Hospital Ministro Cavalcante lá. Então, assim, tudo dinheiro que está entrando no caixa, porque é impossível, né, cara, uma empresa daquele tamanho não sobrar dinheiro, tem algo errado, né? Tem algo errado. Quando você administra as coisas erradas, vão dar tudo errado. Administrou certo, vai dar certo. Bom, junto com ela veio também a fabricação de uma hidrelétrica chamada Paulo Afonso. É a maior hidrelétrica genuinamente brasileira, a Paulo Afonso. Ela foi feita na Bahia, tá? E a Fábrica Nacional de Motores, o FNM, o Feliz Natal Mulita, como sempre brincou o humorista Mulita, né? É o caminhão, FNN. Essas medidas tinham como finalidade aumentar o nosso poder aquisitivo e também trazer industrialização para o Brasil, tá? Repercutindo o aumento do número de operários no país. Então, automaticamente o Brasil se torna então um país industrializado. Aí tem uma alternativa aqui, tem uma perguntinha, né? Já saiu a resposta para vocês aqui, enfim. O bonde do Januário, quem trabalha e quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde do São Januário leva mais um operário. E aí, enfim, é uma letra aí de um verso, né? A letra do samba, o bonde de São Januário, sofreu intervenções da censura durante o governo de Getúlio Vargas, como parte de seu projeto de quê? De valorização do trabalho. Então ele sofre uma mudança por consequência da valorização do trabalho. Ok? Conexões. Foi no início da década de 40, durante o ano do Estado Novo, que o Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas propôs uma divisão do Brasil por regiões. Até então, não se falava nisso. A ideia era reunir os estados por afinidades sociais e econômicas, geográficas e espaciais. A divisão em 5 regiões tinha como finalidade de facilitar a elaboração de políticas públicas, né? Qual a região que está mais carente? A região Nordeste. Vamos investir lá. Qual é a região que está mais próxima? A Sudeste. Então lá, tranquilo. Aí depois, em cima disso, tudo vai ser feito trabalhos de saneamento básico, educação, saúde, segurança, enfim, uma infinidade de coisas. Então assim, mas geoeconomicamente nós temos 3 regiões só, né? Você vai pegar a região Sul e a Sudeste, você vai pegar o Nordeste com a parte do Norte e a região que você corresponde ali ao Centro-Oeste com a parte do Norte. Então, geoeconômica são 3. Divisão geográfica, 5. Tá? Então, a divisão do Brasil passa a ser composta não pela região Norte, Nordeste, Leste, hoje Sudeste, mas Centro-Oeste e o Sul. O Leste tinha 2 subdivisões, o Leste Setentrional e o Meridional. Em 45, essa divisão foi revista. E o Brasil se torna, então, só com 5 regiões. Ok? Essa parte da Segunda Guerra Mundial a gente vai deixar para fazer uma aula específica. Eu quero mostrar alguns documentários para vocês. Eu quero indicar alguns vídeos para vocês assistir. Tem um documentário bacana aqui sobre o Getúlio Vargas. Eu vou mandar pelo Positivo On também para você assistir. É bacana a história, porque o cara, independente de lados e oposições, esquerda e direita, interessa o que eu quero que vocês assistam, porque mostra a trajetória desse cara que veio lá do Rio Grande do Sul, de São Borja, começou como vereador, foi crescendo gradativamente no seu ramo político e chegou até a presidência, tá?
sai em 45, retorna em 50 como eleito realmente pela urna, a única vez mesmo que foi eleito pelo povo, e depois em 54 ele sai de cena com um suicídio. A gente vai falar sobre essa parte no capítulo anterior, que vai falar da transição aí de Getúlio Vargas para Juscelino Kubitschek, e daí depois já nós vamos entrar na ditadura militar, que é em 64. Beleza? Muito obrigado a todos e um forte abraço do professor. Tchau, tchau.